Para mim é uma grande satisfação retornar aqui ao Conselho para ministrar um tema que está super em voga, né, que é a saúde, né, das organizações empresariais. Né, tratar a competitividade como mola propulsora, né, da sua manutenção, da sua preservação. E não só isso, né, não basta se preservar, não basta apenas se manter. Você precisa ter um viés de crescimento, um viés de prosperidade. Toda organização ela precisa ter isso muito bem sedimentado no seu modelo mental, entendendo que o mercado é volátil, o mercado é dinâmico, o mercado ele te oferece um miscelâneo de armadilhas e incertezas que você precisa estar devidamente atento, né, e criar as condições de competitividade. Se manter vivo no mercado hoje é muito complicado e, sobretudo, pujante, né, sobretudo com um alto nível de competitividade. E o que significa competitividade? É a sua capacidade de competir, né, e competir numa situação diferenciada. Porque se você simplesmente compete sendo igual ao outro, o que te difere, não é verdade? O que faz com que você apresente algo, né, no modelo mental do consumidor que faça esse consumidor comprar com você em detrimento do seu concorrente? Então, se você simplesmente é uma empresa, um empresário, né, um diretor, né, que simplesmente se posiciona como algo que tem algo comoditizado a oferecer, eu convidaria você a colocar as suas barbas de molho, porque a sua bancarrota empresarial está caminhando a passos largos. É necessário você desenvolver algo que é singular. O que é singular? É único. Né? Só eu tenho. Só eu consegui identificar uma carência de mercado e, baseado nessa carência, eu desenvolvi uma solução. Né? O mercado ele se comporta simplesmente oferecendo produtos. O consumidor hoje não quer mais produto. Né? O consumidor ele quer uma visão diferenciada onde você possa oferecer para ele soluções que são personalizadas. Isso vai alavancar, vai fazer a tua competitividade atingir outros patamares. Então, vou falar dos segredos, né, das empresas de sucesso. Tem muitas empresas hoje no mercado, mas não necessariamente são empresas com alta condição de competitividade. Alguém tem uma visão diferente disso ou está comigo? Ou seja, existem muitas empresas hoje no mercado, né, muitos pseudo-empresários, né, sem a devida educação e capacidade gerencial, né, se aventurando no mercado com alto nível de crueldade. Ou você se prepara, ou você se capacita, ou você tem a oferecer algo que é singular, né, para poder direcionar o teu negócio, ou, né, você vai submergir. Né? Ou você vai atingir muito rapidamente a bancarrota empresarial. O que eu estou querendo dizer? Né? O mercado não é para amadores. Né? Se você quer se destacar, desenvolva, né, as condições, o know-how necessário para que você possa ter uma vida que seja perene. Porque entrar só por entrar vale a pena? Não, né? Vai te gerar frustração. Daqui a pouco você está batendo na porta do mercado, né, querendo o seu emprego de volta, querendo se reposicionar. Isso também acaba gerando em nós um sentimento de frustração forte de que, poxa, eu tentei, né, caminhar com as próprias pernas e não fui capaz de tal coisa. Né? Então eu preciso, antes de entrar nessa seara, que como eu falei, tem um requinte de crueldade forte, eu preciso entender que não basta ter capital. Capital é importante, sem sombra de dúvida. Porém, é necessário que você tenha know-how, né? Capacidade diferenciada de entregar algo que seja singular para o consumidor. E nesse contexto, né, onde estamos numa grande selva mercadológica, né, muita gente concorrendo, né, você tem sim excelentes concorrentes, mas você tem pessoas, empresários, empresas que infelizmente ainda não atentaram para essa nova dinâmica de atualização, dinâmica de aprimoramento continuado. Então, dentro desse contexto, onde eu olho para dentro, né, e veja, desenvolvo a minha estratégia para poder brigar nesse mercado, em condição competitiva, é necessário também que eu desenvolva a chamada inteligência mercadológica. O que é inteligência mercadológica? São os fatores exógenos. Pô, Sam, tá falando de física. O que é exógeno? É externo. Né? Tudo que vem de fora e que de alguma forma atrapalha o meu negócio. Por exemplo, a inflação. Você como gestor, como dirigente empresarial, tu define isso? Ninguém define, não é verdade? Está na mão do Banco Central, da política econômica do governo. Então, você pode influenciar isso? Não, mas você precisa se blindar para que, caso
né? Você, dentro dessa seara inflacionária, você começa a se deparar com repique, isso não tem influência muito forte na tua precificação, que senão você acaba perdendo competitividade. Mesma coisa também a deflação, né? Que é o conceito oposto. Uma redução, né, generalizada de preço, ou seja, o mercado está parado, o mercado está estagnado, o mercado não avança. Ah, não tem inflação, mas tem deflação. Não, a inflação, ainda que mínima, ela é positiva, porque é um sinal que o mercado está caminhando. Existe, a economia, ela está fluindo. Então, tem um pouco de inflação, isso é saudável. Agora, deflação quer dizer que o mercado está parado, você não consegue vender, né? O mercado consumidor, ele começa a revisitar as suas próprias prioridades. E você, como empresário, fica meio que numa redoma. Poxa, eles até querem comprar, né, mas eles não estão dispostos a desembolsar para tal coisa, né? Começa a redefinir suas prioridades de consumo. Isso, dentro dessa seara mercadológica, tem que ser muito bem avaliado, né? Outra coisa também é a carga tributária. Ser empresário aqui no Brasil, né, de uma certa forma, você divide o teu negócio com o governo, né? A carga tributária aqui, eu costumo usar um termo chamado escorchante. O que é o escorchante? É asfixiante. É aquela coisa que faz você, ao invés de te estimular a continuar, né, ela é tão forte, ela é tão pesada, né, que você, na verdade, se sente estimulado a sair, né? Você não quer manter o seu negócio porque a carga tributária é muito forte, é muito asfixiante, né? Então você vê, para contratar uma pessoa hoje, a grosso modo falando, você paga um salário de 1.000, você vai pagar quase 2.000 só por encargos sociais. A folha de pagamento no Brasil é uma das caras do mundo, uma das mais caras do mundo, porque você tem encargos, você tem toda uma tributação incidente, e você não tem jeito, você tem que carregar isso para o preço. Por quê? Você vai absorver esse prejuízo? Não faz o menor sentido, né? Então, a carga tributária é um elemento distorsivo dentro dessa seara, dentro desse ambiente de negócio. Mas o governo tem que ver isso. Então, enquanto o governo não atuar para resolver, você como empresário fica parado? O que vocês acham disso? Obviamente que não, na verdade eu preciso me mover independente dos fatores exógenos. O governo ele está atuando para poder implementar uma agenda estruturante, para poder fomentar a economia, deixar o ambiente de negócios mais fluido. Sim, ok, é o que ele espera fazer, mas existe uma diferença muito grande entre o sonho e a concretude. Eu posso sonhar, eu posso ter uma agenda positiva maravilhosa, mas até concretizar, né, e isso ter um efeito positivo no empresariado, no mercado de trabalho, né, e no nível de compra do consumidor, existe um distanciamento, um intervalo muito grande. Então eu, como empresário, não posso me dar ao luxo de investir e ficar em compasso de espera, aguardando as reformas estruturantes que o governo diz que vai implementar. Isso, veja, eu não estou criticando o governo A, B, C, né? Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sou de centro, eu sou pelo progresso do país, né? O progresso do país que possa viabilizar um ambiente de negócio mais qualificado e mais fluido para o empresariado, porque a economia como um todo, ela cresce, ela se movimenta, não é verdade? Aumenta o nível de emprego, aumentando o nível de emprego, você tem mais renda sendo jorrada no mercado. Tendo mais renda sendo jorrada no mercado, você consegue vender mais. Enfim, é toda uma cadeia que se desdobra. A própria restrição na condição de crédito, né? O dinheiro, ele é caro hoje no Brasil. Pega empréstimo num banco hoje. Estou falando bobagem, né? O empréstimo, o custo do dinheiro é muito caro para você poder manter as suas operações. Então, por ser caro, o crédito acaba sendo restrito. O consumidor ele vai pensar 2 vezes antes de, por exemplo, pegar um empréstimo para poder financiar um bem de consumo dele. Não, eu não vou fazer isso, né? Eu vou pensar primariamente nas minhas necessidades rudimentares. E a própria instabilidade política. Estou falando bobagem, gente, né? Não existe hoje uma seara, né, onde os 3 poderes acabam se digladiando, né? Judiciário, executivo, né, e o legislativo, cada um olhando para o seu próprio contexto, né, o seu próprio universo de atuação, né? E o que a gente vê aí é que falta congruência, né? Congruência no sentido de formatar um projeto em conjunto, né, em plena conformidade, que venha catapultar o crescimento dessa empresa chamada Brasil. Eu defendo muito que o empresariado ele entre na política, né? A nação tem que ser vista como uma empresa que precisa se promover comercialmente, uma empresa que precisa estar nessa aldeia global, né? É uma empresa que ela precisa atrair investidores. Então, se você tem uma instabilidade política forte, né,
e isso transcendendo, né, os muros do Congresso, né, e isso ganhando repercussão internacional, isso acaba deteriorando a nossa imagem, né? O investidor ele olha aqui para o terreno do Brasil e fala assim, interessante, existe ali realmente potencial de oportunidades, porém, eles não se entendem. Então, se eles não se entendem, eu não vou botar meu dinheiro ali. Faz sentido para vocês isso? Não é verdade? Não, eu vou investir ali? Não, ali tem potencial. Se eu investir, eu sei que pode me dar um retorno. Ah, perfeito. Porém, quem legisla, né, é confuso, né? O próprio executivo ele tem situações que até o passado é incerto. Então, você fica assim numa situação onde vale a pena? Não. Já que existe o mínimo de temeridade, eu não vou investir o meu capital. Então, esses fatores exógenos, esses fatores externos, eles precisam ser devidamente avaliados, ponderados, e eu preciso entender que isso tem uma intercorrência forte, né, no meu modelo de negócio, no meu posicionamento de mercado. Não dá para desconsiderar isso e tampouco você transferir a responsabilidade do teu êxito empresarial apenas para o governo, apenas, mudou o presidente, vai aprovar a reforma, precisa fazer uma reconfiguração da reforma tributária para termos uma tributação mais branda. Não esquece isso, né? O presidente da Cacau Show, Alexandre, se não me engano, Alexandre Ascioli, eu não me recordo exatamente qual é o sobrenome dele, ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, cara, ele foi questionado, o Brasil ele está nessa de sair da crise já há algum tempo, está atravessando inúmeros percalços, mas ele não consegue demonstrar vigor e consistência, né, para poder assumir um viés de sustentabilidade do crescimento. E aí, com essa instabilidade na política, com essa economia ainda claudicante, o que você espera? Ele falou, nada, eu não tenho que esperar nada que vem de fora, eu tenho que me preparar aqui dentro, desenvolvendo know-how, desenvolvendo competências, para quê? Amanhã ou depois, se eles resolverem ajudar, né, o ambiente de negócio, aí ok, a coisa flui muito mais facilmente, mas mesmo que eles estejam dificultando, quem tem que se preparar sou eu. Pô, fantástico, não é verdade? Né? Não posso ficar dependendo dos outros. É uma questão de autorresponsabilidade. E a gente vê isso nas próprias relações interpessoais, não é verdade? É sempre o outro. Se o governo não cresce, eu não posso crescer. Se ele não fizer, meu trabalho não vai evoluir. Esquece o outro. Pensa em você, desenvolve as suas competências singulares para você poder se destacar. Isso também é no âmbito empresarial. Tá claro ou não, gente? Alguns erros, né, equívocos que prejudicam os negócios. Por exemplo, uma empresa ela precisa ter um plano estratégico definido. Quem está comigo? Na verdade, plano estratégico. Quem não tem um plano estratégico simplesmente executa, simplesmente reage às demandas. É como você está andando numa estrada sem farol e tudo escuro. Na verdade, você não sabe para onde você vai direcionar as suas ações. Então, se você não sabe o caminho, né, se você não sabe a direção que quer seguir, qualquer caminho está valendo. Então, quando você pensa num plano estratégico, é você delinear as ações do hoje pensando na perenidade do negócio, pensando na prosperidade do negócio amanhã. Né? Hoje, perfeito, a minha empresa está pujante, minha empresa está capturando receita muito facilmente, eu tenho um portfólio de clientes que realmente me dá uma certa segurança. Perfeito. Hoje e amanhã? Né? E amanhã? Será que eu tenho um plano estratégico com cenários, né, muito bem definidos e delineados, onde me aponta o melhor dos mundos, que é o que me favorece, e o pior dos mundos? Se eu perder, por exemplo, o meu principal cliente, como é que eu fico nesse contexto? Será que eu tenho capacidade de ação e reação? Né? Eu vou ficar vulnerabilizado economicamente de modo a inviabilizar o meu negócio? Tudo isso tem que ser pensado, né? O empresário ele não pode simplesmente pensar e atuar no hoje. Hoje está ótimo, mas o amanhã você que vai fazer, né? E o plano estratégico ele vem no sentido de você definir o curso das suas ações necessárias para você continuar, né, com o seu negócio, né, nesse nível de vigor. Uma coisa também que é um erro crasso, né? Isso passa muito pela autoconfiança, né? Uma confiança que não se justifica, né? Aquela visão, como eu falei, do hoje. Você esquece de estudar o mercado. Quem é o teu principal cliente e termômetro hoje, gente? Não é o mercado? É o teu chefe? Não é o teu chefe, não, é o mercado. Né? É o mercado que vai dizer se aquilo que você está oferecendo está aderente ou não.
Às vezes você concebe um produto que você acha que é maravilhoso. Você consultou o mercado para ver se ele quer isso? Você consultou o mercado para saber se esse produto que você acha que vai ser a panaceia para o consumidor, de fato, está em plena conformidade com aquilo que ele quer, né? Será que ele tem viabilidade comercial? Tem produtos que são fantásticos, você vai oferecer perfeito, inúmeras funcionalidades. Ah, legal, não cabe no bolso do consumidor, de que adianta? Não é verdade? Implementou. Pô, não dá dinheiro. Perfeito. Ele, pelo ponto de vista funcional, é excelente, mas comercial é um fracasso. Então, assim, estuda o mercado, inteligência, né? Converse com o consumidor. Essa parte relacional, a gente até falava num outro contexto, não é verdade? Olha quanto isso é importante, né, Miguel? Preciso conversar com as pessoas, né? Não é aquilo que eu quero, me prender nas minhas próprias convicções. Eu tenho que entender o ponto de vista do outro. E, a partir daí, eu desenvolver uma solução adequada. Achar que o negócio é muito mais ou muito menos que a realidade. Eu vejo muitos empresários também, né, cometer esse erro, que é um erro também amador, simplório, né, é você subdimensionar a sua demanda, ou seja, o mercado está assim, pujante, todo aberto para você. Aí você subdimensiona pelo fato de não entender e não interagir com o mercado. Ou você superdimensiona o mercado, né, ou seja, você acha que o mercado é maravilhoso, sai fazendo vultosos investimentos para poder... Não, o mercado não tem essa aderência toda ao que você acha que vai vender. Aí o teu ímpeto de vendas não acontece da maneira como você projetou, te gera uma frustração. Mas tudo por falta de planejamento, por falta de um olhar mais clínico, mais cirúrgico do que está acontecendo no mercado. Ignorar a necessidade de capital de giro. Né? Eu tenho um negócio, eu invisto e ponto. Agora é só vender. Não, filho. Você precisa ter o capital de giro. O capital de giro é o que vai dar sustentação para a sua operação acontecer. Né? Você tem seus custos fixos, você tem seus custos variáveis, enfim, tudo isso, né? Será que você consegue casar, né, a entrada de receita com os seus pagamentos? Se houver qualquer descasamento, você precisa do capital de giro para garantir a operabilidade do teu negócio. Do contrário, você vai à bancarrota muito facilmente por falta desse feeling financeiro, que é importantíssimo. Empregar recurso em algo que é desnecessário. Você, às vezes, no afã, eu vejo muito isso. Muito empresário é o seguinte, saí da minha empresa, peguei uma indenização robusta, agora eu vou investir fortemente nesse negócio. Aí você sai comprando maquinário, né? Aluga ou compra um ponto comercial na zona sul do Rio, perfeito. Você se estrutura muito bem, porém... a receptividade comercial não acontece na mesma envergadura que você esperava. O que adianta tanta estrutura, né? Você está querendo oferecer ao mercado uma Mercedes, uma Ferrari, só que ele só tem simplesmente recurso para pagar num Fusca. Então não adianta, não é verdade? Então, assim, empregar recurso desnecessário, né? Não é sair investindo para poder se equipar. Isso é importante, não estou dizendo que não. As condições de infraestrutura é necessária, porém ela vai acontecer paulatinamente, a partir da observância do comportamento do mercado. Está crescendo, está entrando demanda, eu consegui não só prospectar, mas positivar alguns clientes, eu vou investindo, eu vou dando musculatura à minha empresa. Esse é o viés que tem que ser seguido. Uma coisa também é perder o foco em tempo de crise. Já viu um empresário que ele começa a atirar para tudo quanto é lado? Né? O Ike Batista foi isso. Não lembro? É um exemplo clássico disso que eu estou falando agora. O que é isso? Perfeito. Eu não tenho foco, eu não tenho um posicionamento de mercado definido. Você é mineração, você é treinamento, você é segurança. Cara, você precisa saber qual é a tua vocação e investir nisso independente da oscilação de mercado, não é verdade? A partir do momento que você está ali com o seu posicionamento definido e começa a perceber que tem a alternância de entrada de receita, você não pode se exasperar, não pode se desesperar. Por quê? Porque, por exemplo, você sai de educação e começa a investir em biologia marinha. Não, alguém disse que isso está dando dinheiro. Agora eu vou vender cerveja. Cara, bobagem isso. Você está investindo em algo fruto, motivado pelo teu próprio desespero. O mercado ele vai oscilar. Você vai ter ciclos de entrada forte de receita e vai ter um momento que a própria economia não vai te favorecer. O que não pode é você perder a sua vocação no afã de querer, poxa, minha receita está caindo, os meus custos estão no mesmo patamar e como é que eu vou fazer? Eu não consigo vislumbrar um horizonte mais positivo. O que eu faço? Agora eu vou oferecer do alfinete ao foguete. Besteira, cara. Né? Você está banalizando a sua atuação empresarial e não vai resolver o teu problema. Uma coisa também,
isso é amadorismo na veia. Tratar o dinheiro da empresa como se fosse seu. Né? A empresa está faturando. Cara, é necessário você segregar, né, as duas personificações. Pessoa jurídica, que é a empresa. Né? Tudo bem, é uma empresa liderada, capitaneada, onde você responde por ela. Mas são figuras diferentes. Pessoa jurídica, pessoa física. Então, veja, o que eu vejo também em muitos empresários é você acomodar o teu nível progressivo de despesa no faturamento da companhia. Então, assim, peraí, lá está entrando muito, então eu posso gastar aqui à vontade, porque eu tenho esse pulmão de recurso onde eu posso simplesmente equacionar, né, todos os meus gastos excedentes. Cara, grande e ledo engano. É necessário você ramificar, você segregar. Define para si o chamado prolabore. O que é o prolabore? Né? Você tem lá o teu nível de despesa, se coloca como empregado. O que seria um salário satisfatório para poder cobrir as tuas despesas e te proporcionar um entretenimento? Sei lá, 20 mil reais. Define isso como prolabore. O que é o prolabore? São as retiradas mensais que você vai fazer. Nem mais, nem menos. É exatamente aquilo que você definiu. Tá claro? Porque senão toda hora você vai usar a empresa como muleta, como subterfúgio do teu próprio descontrole, né, das finanças pessoais. Tá claro? Querer atuar na informalidade, né? Quando eu atuava naquela bela empresa onde nós trabalhamos juntos, né? Era muito comum eu viajar pelo Brasil para poder conversar com determinados fornecedores. Nem alvará de funcionamento o cara tinha. Por quê? Porque é caro. Né? A formalização, né? Trabalhar direito no Brasil ainda é muito complicado. Nós temos muitos entraves, né? Que, como eu falei, desestimulam. Então, assim, mas não tem jeito. Até para você poder financiar a tua operação, você conseguir fomentar crédito, você fomentar financiamento para o teu negócio crescer, você vai precisar se expor no mercado. Então, se expor de uma maneira informal, né, vai deixar você à margem, né, das oportunidades, né, de alavancagem financeira que você vai precisar. Uma coisa também, contratar mal. Não. Você falava um negócio que realmente o que eu ia falar, mas você já até adiantou. Você precisa contratar os melhores. Se cerque de pessoas que são melhores que você. Concorda ou não? Faz sentido isso? Eu vejo muitos empresários o seguinte: eu vou trazer o cara até o meu nível. Né? Porque se ele tiver um nível intelectual acima do meu, ele se torna uma ameaça. Bobagem, cara. Você está contratando e você precisa se cercar das melhores pessoas, que elas é que vão realmente colocar toda a sua musculatura intelectual em prol do crescimento do negócio. E outra coisa também, pague bem, condizente com o nível de responsabilidade que você está delegando, direcionando para essa pessoa. Tá claro ou não? Eu vejo muitos departamentos de recursos humanos querer fazer saving, economia na contratação de funcionário. Aí pega um funcionário excelente, gabaritado, o cara vai te trazer resultado, vai te trazer uma produtividade sem igual. Qual é a média salarial, qual é a mediana salarial dele no mercado? É 10 mil, tu quer pagar 1.500. Tô falando bobagem? O que o mercado, cada vez mais, ele está apresentando remunerações vexatórias, né? E com alto nível de exigência. Não faça isso, porque isso é uma estratégia sorrateira que vai sucumbir o seu negócio sem que você perceba. Tudo bem, hoje o mercado ele favorece o empregador, no sentido dele conseguir capturar os melhores profissionais, mas não, você precisa ter uma política remuneratória condizente com as suas pretensões de crescimento. Quer trazer os melhores, os caras que vão fazer a diferença na sua empresa, remunere em conformidade, né? Remunere de uma maneira condizente com as responsabilidades que você vai delegar para eles. Faz sentido ou não? E outra coisa também, aí eu entro no ponto que a Elisângela muito bem comentou aqui com o Miguel, né? Não tenha medo de demitir gente medíocre. Tá claro, gente? Aí você fala assim, você tá sendo grosso, mas não é grosso, né? É necessário austeridade quando necessário. Tá claro? É necessário autoridade quando assim a situação demandar. Não dá para você ficar cultivando, perpetuando gente que não quer entregar do teu lado. Sabe por quê? Isso é custo. E custo fragiliza o teu negócio, né? Tá puxando o teu resultado lá no DRE para baixo. Por quê? Porque o teu coração é mole. Né? E não dá para ser... Eu não estou dizendo que você não vai tentar recuperar aquele funcionário. Claro que sim. Você vai envidar todos os esforços, né, para que ele possa realmente se situar no nível de exigência que você quer. Agora, não dá para você
simplesmente ficar carregando passivo, carregando peso. Eu costumo dizer um termo, até para poder abrandar, né, a austeridade que eu acabei de falar, é o seguinte: não mande embora, disponibilize para o mercado. É mais suave, não é verdade? Ele não quer ficar contigo. Veja, os valores e o posicionamento desse funcionário não estão aderentes, né, aos valores que você estabeleceu para a empresa atingir os seus objetivos estratégicos. Então não dá para manter, né, alguém que está destoando. Você define um caminho estratégico aqui, ele está indo para lá. Então, assim, você como dirigente você precisa ter pulso. Claro que às vezes dói, né? Decisões impopulares são necessárias, né? Transcende o âmbito da racionalidade. Pô, Gustavo é meu amigo. Cuidado ao contratar amigo, né? Para você não perder a amizade em função de um mau desempenho, uma performance inadequada dentro da organização. Tudo isso tem que ser ponderado e separar, segregar o negócio das suas relações. Outra coisa também é não zelar pela imagem da empresa. Eu vejo muita gente hoje, por isso que o marketing digital ele é importante e imprescindível, e você não pode ficar fora desse métier, desse contexto. Mas a maneira como você se posiciona empresarialmente nesse canal faz toda a diferença. Por exemplo, eu vejo muita gente oferecer aquilo que não tem para entregar, mas está ali, difundindo, né, uma publicidade flácida, uma publicidade vazia. Né? Você pega lá uma página, um site maravilhoso, faz uma propaganda forte, né? Passa a impressão para o consumidor que você tem valor para entregar para ele. Mas quando você disseca aquele valor, aquela proposta ela é inconsistente. Ela não está devidamente em consonância com aquilo que você se propõe a entregar. Tá claro isso? Né? Então, assim, você simplesmente a estratégia digital está alinhada, né, de acordo e em conformidade como você age, né? Não dá para ter um posicionamento virtual e o outro no dia a dia totalmente desorganizado. As coisas têm congruência e ligação direta. Outra coisa também, desconhecer custos fixos e despesa do negócio. Eu costumo dizer que custo fixo é veneno. Né? Já viu aquela televisão a cabo que você pega o pacote Mega Ultra Power, só que você só vê o telejornal da Globo? Nem o canal fechado. E tá pagando lá centenas, né, de reais por aquilo. Ou seja, é algo que está superdimensionado para a sua efetiva necessidade. Entende, Elisângela? Eu não preciso daquilo. Eu tenho por força do que a sociedade me diz que é importante ter. Só que isso é gasto, né? Isso é um custo desnecessário. Isso está subtraindo a lucratividade do meu negócio. Faz sentido para vocês? Não fazer fluxo de caixa. Pô, esse é o principal termômetro da saúde financeira da sua organização, né? Entrada, saída, né? Eu ter controle de tudo isso, saldo inicial, despesas, receitas, saldo final. Eu preciso ter isso muito bem acurado, né? Para que eu possa fazer um controle cirúrgico, saber qual é o posicionamento da minha empresa. Vou investir, surgiu uma oportunidade de pagamento antecipado com um desconto fantástico. Perfeito. Como é que está a minha saúde financeira? Como é que está minha condição de caixa hoje? Não sei, filho. Assim, você fica realmente bastante vulnerável, né? Qualquer dia tá botando currículo no mercado. Deixar de fazer o DRE, né? O que é o DRE? Demonstrativo do resultado no exercício. Todas as despesas, todas as receitas, o teu resultado final, chamado bottom line, ele é superavitário ou ele é deficitário? Tem que ter esse instrumento de gestão para poder olhar para o meu negócio e falar o seguinte: está valendo a pena, não está valendo a pena. Se não está valendo a pena, eu preciso, revisitar o meu modelo de negócio e quem sabe até abortar, não é verdade? Às vezes você assume a gestão de um negócio no afã de achar que aquilo vai dar certo, mas sem concretude nenhuma, sem análise nenhuma. Obviamente que poderia até ser uma tragédia anunciada, mas você já abraçou aquilo. Aí os números te dão mais clareza, né, de que o negócio ele não é tão viável como você achava que poderia ser. Outra coisa também, gente, é não ter registro financeiro das operações. Cara, toda hora você está comprando para poder subsidiar a tua operação, toda hora você está vendendo, tudo que acontece envolva manejo financeiro tem que ter registro. Eu controlo uma planilha Excel, está vulnerável. Precisa profissionalizar a tua gestão, né? Um sistema é caro. Pô, você precisa se equipar. Não tem jeito, né? Não estou dizendo que uma planilha Excel não resolva, não. Resolve sim. Só que não é um mecanismo mais adequado, mais seguro, mais apropriado. À medida que você está crescendo, você tem que crescer também a tua mentalidade de progressão, né? De profissionalização.
Deixar de se preparar para momentos de baixa lucratividade. É óbvio, não é verdade? O mercado oscila. A economia de uma certa forma, ela influencia, né, a tua capacidade de geração de receita. Vai ter aquele momento, aquele mês que de repente você vai fechar em baixa, né? Vai fechar com um saldo deficitário. Legal, como é que você reage a isso? Se os seus custos fixos estão mantidos. Vejam como é cruel ser empresário no Brasil. Concorda ou não? É difícil, né? Então, já é complicado pela sua própria natureza. Aí você cisma de entrar nesse mercado com alto nível de complexidade sem preparo e educação empresarial, sem capacidade gerencial, né? Aí você vai escutar o teu avô de 1920, não é que ele não tenha mérito, né? Mas a mentalidade dele já não é aderente aos novos tempos, né? É importante ouvir as pessoas, mas pessoas que possam realmente te agregar, né? Pessoas que realmente possam te dar uma opinião embasada de modo a você reformatar uma tomada de decisão, né? Para manter o teu negócio ativo, operante, pujante. Tá claro? Então, assim, é necessário. E nessa toada do que eu estou falando, e é importante, veja, eu estou falando de que a gente precisa se capacitar, desenvolver know-how, estar atualizado em plena congruência com os novos tempos, mas eu queria chamar um alerta para vocês o seguinte, é o que eu tenho visto no ramo educacional, né? As escolas, o plano curricular, a proposta curricular daquilo que é oferecido nos bancos escolares está totalmente, né, assimetricamente, né, diferente do que o mercado gostaria, né? Eu vejo na graduação muita gente se formando com conhecimento todo defasado. O que você aprendeu no curso da graduação não é mais aplicado hoje. Então vejam como é que o mercado é dinâmico, é volátil, né? Você já se forma defasado. Então se você para de estudar, pior ainda. E quando você para de estudar sendo empresário, líder, diretor, CEO do teu próprio negócio, né? Onde você está colocando o recurso, capital, aquilo ali é a tua vida, pior ainda, né? Que vai te levar a um processo falimentar. Você ia falar, Elisângela? Só um minutinho, por favor, que está sendo transmitido. Vou pedir você para poder reproduzir a tua fala. Isso que eu ia perguntar. Se a gente não aprende isso quando a gente, né, na educação lá do primário, ensino médio e tal, de você ser empreendedor, né? Porque é diferente, né? Totalmente. Eu estou falando isso porque mais de 20 anos trabalhando, né, como empregada. Para os outros. Em grandes empresas, beleza, você ganha know-how, mas aí quando você cai nessa selva, né? né? É verdade. E aí você, caramba, e agora, né? E aí você vê que você não tem justamente esse preparo. Não tem. E aí, eu não sei como é que está hoje, né? As escolas, o ensino hoje, assim, básico, mas assim, eu não vejo ainda. São pouquíssimas escolas que investem nisso, né? E eu não sei, a nível de graduação também, porque é um despreparo mesmo de coisas básicas, tipo empreender, inteligência emocional, educação financeira. E se você não traz de casa, de repente, até da tua família, você fica meio vulnerável, né? Quando você resolve ser, né, empresário. Você está corretíssimo no teu ponto de vista. Realmente o que acontece, né? Não vamos generalizar, porque existem escolas que estão atualizadas em perfeita consonância com o que o mercado quer e exige, mas, via de regra, eu diria para você que a esmagadora maioria oferece uma proposta educacional que está em plena, eu diria até total defasagem com o mercado. Você vê hoje, quando você comenta que essa vocação, né, empreendedora, isso é importante, porque você já forma no modelo mental da pessoa, desde cedo, dele olhar assim, não quero ser empregado, eu quero empreender, né, eu quero ter empoderamento e vou seguir esse caminho de capacitação para ter isso. Infelizmente, isso vem lá também da nossa formação familiar, do nosso clã, né? Quem não recebeu ainda, por exemplo, na sua trajetória familiar, o papai, a mamãe, a vovó, o tio falando assim, trabalhe para você ser um diretor na empresa, para você ser um gerente, ou seja, só empregado.
sou empregado, né? Você simplesmente assumir as rédeas da sua carreira, né, dos seus sonhos, e isso envolve tomadas de decisão constante que nem sempre você está preparado, e isso é totalmente diferente, né? Então, as escolas, elas precisam estar devidamente aderentes a isso. No outro dia eu estava conversando com uma das universidades que eu atuo, e eles falavam um negócio muito interessante. Eu falei, o que a gente está oferecendo não está gerando mais atratividade no mercado, né? Não adianta mais oferecer uma proposta conteudista teórica, né? Hoje os alunos estão buscando, como eu falei, plena consonância com o que está no mercado. Então, o que a gente vai fazer para poder reformular, né, e criar, né, esse magnetismo com o mercado, essa aderência? Vamos conversar com a classe empresarial. Saber o que eles acham, o que eles querem, o que eles mais demandam. A partir desse input, desse insumo que eu recebo, eu internalizo isso e agora sim eu vou desenvolver programas educacionais que estejam aderentes ao que eles querem. Concordam? É o mercado que está querendo. Não simplesmente TGA, não sei o que. Isso já passou, cara. Né? Quem aplicou na vida trigonometria? É difícil, né? Um ou outro. Equação de segundo grau. Desculpa, gente, é um conhecimento inútil para quem quer empreender. Então, assim, o currículo, ele precisa estar aderente, primeiro, com os teus anseios, com as tuas expectativas, com o teu sonho de caminhar com as próprias pernas, empresarialmente falando, né? E o mercado, ele precisa te oferecer todo esse respaldo conteudista, né? Para que você, ao ingressar numa pós-graduação, ao ingressar num programa de capacitação para poder te amplificar essa visão gerencial, você sai de lá com aquele sentimento de satisfação. Entrei de um jeito, me vejo de outro. Por quê? Porque lá realmente eu aprendi. Lá eu tive contato com docentes que os caras, além de ter toda uma bagagem teórica necessária, né, eles têm experiência empresarial para compartilhar comigo. Faz sentido para vocês ou não? Não é verdade? Né? Então eu preciso estar, né, nesse contexto, perceber. Não é simplesmente estudar por estudar, é estudar com foco, estudar com direcionamento, né, atrelado, convergindo aos teus anseios. Não cumprir obrigações da empresa, obrigações da sua empresa. Nós estamos, como empresários, né, expostos a todo tipo de risco e cobrança de mercado, né? Você tem obrigações com o fisco, com a legislação comercial, né, Ministério do Trabalho, Previdência Social, enfim. Você precisa precificar, né, todo esse ônus, todo esse arcabouço de exigência e não deixar, sob nenhuma hipótese, né, até para não arranhar a tua imagem empresarial, de descumprir, né, as obrigações. Por isso que eu digo que empreender, né, ser empresário aqui no Brasil é uma tarefa espinhosa, né, extremamente desafiadora, mas interessante também. Porque eu vejo também muitas pessoas reclamando, eu digo, mais de 90% dos alunos que de alguma forma estudaram comigo, alguma vez na vida estudaram comigo, eles externam o sentimento de insatisfação, o descontentamento, porque estão num lugar onde simplesmente o principal motivador é o salário no final do mês. Então, se ele tivesse a capacitação, se ele fosse induzido a um outro posicionamento, se ele tivesse um know-how bem desenvolvido na escola de negócio onde ele atua, onde ele está estudando, ele ia amplificar a mente dele para sair desse negócio e salário é consequência, né? Você faz o teu próprio trabalho. Inclusive, essa é uma tendência do próprio mercado, né? O mercado, daqui a algum tempo, e em algumas nações mais desenvolvidas já é assim, você cria o teu próprio trabalho e se posiciona como prestador de serviço. Faz sentido ou não? Né? Eu crio a demanda de trabalho baseado nas competências que eu mesmo desenvolvo. E assim também no cenário empresarial, né? Eu tenho que entender o que o consumidor quer e desenvolver, né, uma solução customizada para ele, do jeito dele, não é mais aquilo que eu quero. Tá claro ou não? Faz sentido ou não, gente? Alguns mandamentos da gestão de alta performance. Não é performance mediana, não. É alta. Você precisa buscar isso, ter um mantra, né? Mapeamento de processos, definição de indicadores e metas. Processo, ter direção. Senão cada um vai fazer da sua própria maneira, segundo o seu bel prazer. Então, isso já denota desorganização. Então, muito facilmente você vai ter direcionamentos errados. O processo é para poder definir, delinear o caminho. Você tem indicadores, você tem metas,
né? Metas alcançáveis, metas que sejam agressivas, porém factíveis, né? E ter os indicadores para poder acompanhar a evolução ou a involução dessas metas, né? Uma organização, um empresário que ele não submete o seu staff, né? Os seus empregados, os seus colaboradores, a meta seja do diretor até mesmo ao faxineiro, ele ainda não entendeu os preceitos da alta performance. Faz sentido que do cargo mais alto ao mais baixo, o cara precisa ser envidado a uma meta? Que é a meta que vai tirá-lo da zona de conforto? Que é a meta que vai fazer com que ele entenda o propósito, né, da estadia dele naquela organização? Que ele entender que simplesmente não é fazer e cumprir horário, ele precisa entregar algo que é inovador, isso é mantra da organização. Faz sentido, gente? Né? A meta, ela pode ser difícil, porém, se ela é factível, tira você da zona de conforto e faz você caminhar, você evoluir. Quem nunca teve um chefe que perturbou o teu ouvido, mas depois tu deu razão a ele? Né? De tirar você daquela zona de conforto. Né? A zona de conforto é o pior lugar para se ficar, gente. Né? Não leva, eu falava isso numa das palestras aqui, que eu falei exatamente sobre zona de conforto. Né? Te leva à improdutividade. Te leva a achar que as tuas convicções de hoje, elas se tornarão perenes a vida toda. E não é assim. Né? O mercado hoje ele pode estar demandante, amanhã ele pode não demandar mais aquilo que você oferece para ele. E como é que eu vou conseguir lidar com essa volatilidade? Se prepare, seja muito bem-vindo a essa selva corporativa e empresarial. Não possa achar que as coisas sempre vão acontecer dentro de um planejamento pré-definido. Planejamento é mutável. Né? Você vê, eu atuei ali no Comitê Rio 2016, o projeto concebido era quando foi entregue era totalmente diferente. E vejam, e aí que reside a beleza do projeto, né? Ou seja, é mudar tudo aquilo que você esperava que fosse acontecer de uma forma e acontecer de uma maneira totalmente diferente. Aí reside o aprendizado. É isso que vai te dar know-how, que vai te dar trajetória profissional. Implantação do painel de gestão à vista, né? Ou também chamado placar de jogo, né? Ou seja, você dar visibilidade a todos os atores do processo, ou seja, todo o teu staff, todas as pessoas que trabalham contigo, teus funcionários, né, a sua liderança, de como é que a organização está saindo, né, está se posicionando em relação às suas metas. Tá claro? Então é deixar. Em algumas organizações põe lá um painel e os papéis com os indicadores. Eu já trabalhei em empresa que botava uma televisão quilométrica, assim, de ponta a ponta, para o cara chegar e não ter como ele não olhar aquilo, não se interessar e entender que metas são aquelas, qual é a evolução dos indicadores. Tá claro? Então isso é que faz você avançar, você evoluir. Definição das responsabilidades da equipe. É necessário definir, sim, responsabilidades para cada membro da sua equipe, né? E empoderar as pessoas de acordo com o seu nível de maturidade. Faz sentido para vocês ou não? Hoje, o que mais vejo nas organizações são as pessoas querendo autonomia, porém nem todos têm maturidade para ter a autonomia que tá demandando, que está pedindo. Então, é necessário você, Miguel, essas são suas responsabilidades. Eu te dou a visão, eu te dou a sua missão aspiracional, o que eu espero de você e te ofereço todas as condições necessárias para que você possa fluir, tá claro? Né? Não posso ser simplesmente, implementar um alto nível de exigência, mas não dizer qual é a responsabilidade do outro. Né? O que eu quero, o que eu espero dele. Treinar sempre. O treinamento é que vai te levar a um alto nível de esmero, o aprimoramento continuado, né? E você vai percebendo essa evolução acontecer, você atingir padrões, patamares superiores de entrega, né? Não dá para achar que o conhecimento que você tem hoje vai ser suficiente para te levar para um patamar diferenciado. Lê do engano. É necessário você se responsabilizar, treinar a tua equipe de acordo com as novas demandas que certamente vão surgir. Como eu falei, né? Agora eu reforço, não tem como. Conexão constante com o mercado. É necessário você conversar rotineiramente com o mercado. Né? O teu trabalho, eu trabalhei numa empresa, que vocês trabalharam também, e o meu gerente geral falava o seguinte: teu lugar é lá fora, eu quero te ver. O único lugar que eu não quero te encontrar é na tua própria mesa.
Porque quando você vai lá para fora, respira o que o mercado está falando, está interagindo, você internaliza algo que vai te levar a uma reflexão e entender o seguinte: opa, se eles estão atuando dessa forma, é assim que eu preciso me posicionar para definir a estratégia departamental, setorial e a estratégia da minha organização. Quando eu me prendo na minha redoma, bobagem isso. Daqui a pouco você está ali sempre pensando daquela forma, estruturada sim, porém que não vai te levar a um alto nível de inovação, não vai te levar a alta performance. Inovação como mantra. Como é que você vai inovar se você fica ali no seu habitat natural? Né? Como é que você vai inovar se você não interage com as pessoas? Como é que você vai inovar? Aí é uma questão muito pessoal nossa que a gente precisa revisitar comportamento, se eu simplesmente acho que eu sou bom em tudo. Né? Tem gente que tem uma dificuldade de escutar sem igual. Né? Conversa, tá ali aquele ouvido de mercador, sabe? Você fala, mas você já está com a resposta pronta, só aguardando o outro terminar de falar para você colocar o teu ponto de vista. Né? Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Né? Você ouviu, você não escutou. Né? E não escutou, você quer dizer o seguinte: se prendeu na sua própria arrogância. No sentido de, eu não vou reformular meu pensamento. Eu estou aqui até dando uma atenção para o Miguel, mas não quero saber o que ele fala, o que ele faz, como ele pensa. Né? Eu já tenho meu posicionamento totalmente aculturado em mim mesmo. Bobagem, importante. Agora, é se conectar sim com o mercado para ter a inovação fomentada, mas sair da defensiva, se abrir para o novo. Né? Que é aí que você cresce também, né? Poxa, eu pensava dessa maneira, veio o Miguel me apresentando um cenário totalmente diferente. Que bacana, cara. Né? Dar um passo atrás também é sinal de crescimento. Faz sentido para vocês? Dar um passo atrás também é sinal de crescimento. É revisitar suas posturas. Diga. Um pouquinho disso que você falou também. Só um minutinho, por favor. Amigo, me empresta aqui, por favor. Outro dia recebi um link também de uma entrevista com um dos donos, né, da Embev, e aí falando justamente sobre o mercado da cerveja artesanal, e ele explicando que eles perderam numa época aí, né, mercado para as cervejas artesanais, porque eles deixaram de ouvir, de prestar atenção, e palavra dele mesmo, né, foi justamente isso. Nesse nicho. Ele foi para... Estava muito dentro e não estava fora, né? Olhando o mercado, sentindo o mercado. Exatamente. E tal. Já tinha recebido os sinais, mas não deu muita bola para aquilo. E quando soberania, foi ver, arrogância. Já tinham tomado uma parte, né, do mercado da cerveja, e aí eles voltaram atrás, refizeram uma estratégia para atuar no mercado também da artesanal. Foi assim que a Hamilton perdeu o mercado, foi assim que a IBM começou a perder mercado, porque se prendeu, por exemplo, a IBM é um caso clássico. Vocês lembram ali, não me chame de velho, por favor, mas na época de... década de 80 e 90, qual era a principal vocação da IBM? Foco no principal produto dela de portfólio, que era o Ancora, que eram os mainframes. O que são os mainframes? Computadores de grande porte. É isso que eu sou bom, é isso que eu sei fazer, e é isso que o mercado quer. Legal. Só que o mercado mudou. Né? O mercado começou a demandar os chamados notebooks, os laptops, e a IBM se prendendo ali. Não, eles têm que aderir ao que eu ofereço. Aí foi perdendo mercado, quase chegou ao processo falimentar. Né? Foi necessário, eu não me lembro exatamente o nome do executivo, ele foi contratado para poder fechar a empresa, mas ele entendeu o seguinte: cara, é só revisitar a cultura, né, de querer avançar, de escutar o mercado, de entender que a inovação é importante para poder perpetuar, ter uma perspectiva de perpetuação do meu negócio. E a partir disso ele começou a se abrir. Se abrindo, ele amplificou o portfólio de serviços e produtos dele e começou a ficar mais em consonância, em conformidade com o mercado. Então o que acontece? O que eu ofereço hoje, bacana, eu não posso simplesmente me fechar para o mercado, né? Achando... Uma vez eu atuando na área de suprimentos por muito tempo, peguei um fornecedor, que aí fui conversar com ele e falou assim... Fui passar para ele uma demanda, né? E era um senhor já de idade. O ponto central da minha fala não é nesse aspecto. Que eu fui conversar com ele, eu expus a demanda, ele virou e falou assim... Aí botou logo a mão assim para mim, né? Aí ele, você é pato novo. Aí eu falei... Legal, cara. E realmente eu sou, né? Em relação à sua experiência. Ele, e mais, tudo que você está falando aí, esquece.
aqui é do nosso jeitinho. A empresa dele faliu. Né? Anos depois, não muito tempo, faliu. Por quê? Não é do nosso jeitinho, é do jeitinho do mercado. É do jeito que o mercado quer, é na solução com o nível de customização que o mercado quer. É necessário você entender que o consumidor hoje está cada vez mais cético, mais integrado e não quer soluções enlatadas. Faz sentido isso? Né? Você chega, por exemplo, numa loja, você quer do teu jeito. Né? Você quer uma camisa assim, assim, assado, como você pensou, como você imaginou. Aí a loja vai te oferecer aquilo. Não, aqui é só dessa maneira. Então vende para outro, para mim não. Vai perder o que eu falei lá no início. Competitividade. Por quê? Por falta de aderência aos novos tempos. Te interrompi ou você quer fazer um comentário adicional? Entendeu? Ou eu enxergo isso e começo a entender que o conhecimento que eu tenho hoje, ele é bom, ele é importante, mas ele é limitado. Né? E mais, jamais, né, você desmereça o outro. Cara, eu cansei de conversar com pessoas com o nível escolar raso, mas Miguel, de um conhecimento empírico, de uma experiência de vida sem igual. Cara, um arcabouço de aprendizado. Eu vou me prender na minha arrogância porque eu estudei, porque eu sou professor, porque eu sou... Besteira! Tenho muito a aprender com ele. Ele pode me dar insights que eu jamais imaginava. E realmente, eu gostava. Sabe quando você ganha um banho de cultura? Mas é cultura baseada em experiência empírica de vida. Agora, tem que se abrir. Né? Tem que se desprender da tua vaidade, da tua arrogância. Eu vejo muita gente com ego inflado, né? Eu já cansei de falar isso nas palestras aqui também, né? A vaidade, inflado, se achar... Besteira. Pro mercado, né? Sandalinha da humildade, entender o que o consumidor quer, porque ele é o teu chefe. Faz sentido ou não? Ó, disseminar a visão de dono. Visão de dono. Para você disseminar a visão de dono, você precisa empoderar, né? E você não é só disseminar, você precisa aculturar isso na organização. Faz sentido? Né? Tornar a visão de dono uma cultura. Miguel, não desperdiça, porque você está desperdiçando, isso vai influenciar no resultado da empresa e a tua remuneração variável vai ser menor. Tá claro isso? Né? O cara precisa entender. Não é simplesmente você falar e cobrar. Né? Você precisa dar a ele essa visão, né? Dar a ele um empoderamento, fazer com que ele perceba, compreenda e se sintonize nesse novo contexto. Tá claro, gente, ou não? Né? Atuação empresarial ética, eu sei que ser ético aqui no Brasil não é difícil, né? Ou seja, mas o que eu estou querendo dizer com ética, né? É não se deixar transgredir, se deixar seduzir pelas facilidades inerentes ao próprio mercado. O mercado ele tem profissionais e profissionais, tem empresas e empresas. Né? Eu vejo muitas empresas pegando atalho. Não pegue atalho. Né? O caminho ele é mais tortuoso, ele é mais dificultoso, mas também vai te levar a aprendizado. Fazer o certo é a melhor coisa que tem. Atalho é jeitinho, atalho é o caminho mais fácil, não necessariamente vai ser o caminho lícito, correto, né? Com lisura, com legitimidade. Faz sentido, gente? Estabelecer uma rotina de controle de resultado. Miguel e Elisângela vão entender bem o que eu vou falar agora. As chamadas reuniões de resultado, semanal, quinzenal. Filho, você tem que apresentar o fruto do teu trabalho. Tem que tangibilizar. Não adianta ficar só no plano teórico. Eu estudei, tenho meu diploma, legal. Quando você é contratado numa empresa que tem essa cultura de alta performance, eles vão te cobrar. Legal, Sandro. Você estudou aqui, acolá. Perfeito. Coloca todo esse arcabouço aqui em prática para que a gente possa ver esse resultado tangível nascer e acontecer, porque senão fica na teoria, né? E ficando na teoria você não consegue se distinguir no mercado. Faz sentido ou não? Uma liderança responsável, vejo ainda muito a figura do chefe forte nas organizações. O líder, ele deve se responsabilizar por tudo. Papel dele, inspirar, motivar, dar as condições, facilitar, né? Corrigir, cobrar. Tudo isso faz parte, né, do escopo de atribuições de uma liderança de alta performance. E ele se responsabiliza pelo resultado do todo. Né? Quando você simplesmente se posiciona como funcionário, eu vejo muitas pessoas assim, fiz o meu, agora é com ele. Cara, visão míope, não é visão de empresário. Não. Você fazer o seu, a meta da empresa, do teu departamento e da empresa fica comprometida. Né? Por que não a visão de colaboratividade? Miguel, terminei o meu, entreguei. O
que eu posso fazer para te ajudar, né, de modo que você também entregue e somando com a minha contribuição da Elisângela e etc., a gente consiga entregar o resultado departamental, o resultado estratégico da organização. Faz sentido? Né? Visão amplificada, expandida. Né? Não é só pensar em mim, é em mim no sentimento colaborativo. Intolerância ao desperdício, né? Quem atua na área de compras chega até a tremer, né, o Fabiano, né, com desperdício, né? Eu vejo pessoas que não têm os recursos em casa que quer ter dentro da organização. Né? Ou seja, me dá um apoio de pé, me dá um ar-condicionado só em mim, cara, é só você, né? Autocentrado, né? Não é para você, é para a organização. A organização precisa te oferecer as condições ideais de trabalho para que você possa performar. Mas o Bernardinho, ele é muito feliz, né, quando ele faz a seguinte colocação: todo dia quando você levantar de manhã, você pega a sua vaidade e pisa nela, porque senão você vai acabar tropeçando nela mesmo. Né? E o ser humano é assim. Né? A minha vaidade, é o meu ego, não, a empresa está ali para me servir. Aí você olha para a capacidade de contribuição efetiva desse funcionário, é nula. Né? É pequena, é tosca, mas está ali exigindo. O cara não se situou numa cultura de alta performance. Ele acha que é o funcionário no final do mês, porque por ter um bom relacionamento com o chefe, ele nunca vai ser cobrado. E hoje, eu sempre reforço isso nas minhas palestras, né? Quem faz a tua empregabilidade acontecer são os teus resultados. Concorda, não? Resultado hoje te garante. Né? A amizade facilita, mas se o resultado não acontecer, filho, né? Em algum momento a tua máscara de ineficiência vai cair. Tá claro ou não? Cobrança, né? Plano de ação, tá ruim, estabelece um plano de ação, né? Ou seja, define as atividades que precisam ser executadas para você poder alcançar o seu objetivo, apraza os compromissos, define os responsáveis. Isso é instrumento, é mecanismo de gestão que vai me levar a um desempenho, né, em aderência com esse nível de exigência do mercado. Tem gente que fala, me cobra. Cara, eu adorava quando eu tinha chefe que me cobrava, porém me dava um respaldo. É diferente, né? Tem chefe que só cobra, faz follow-up, chefe follow-up, né? Toda hora tá te cobrando a todo instante, mas não te dá respaldo nenhum. Agora, quando é um cara que te cobra, é austero, mas te dá as condições necessárias para você alavancar, para você entregar, cara, entenda isso como um grande presente, uma preciosidade, né? É o chato que faz a diferença na tua vida, mas vai depender do nível, né, de visão que você vai ter para aquela situação que você tá passando, né? Esse negócio de, tá fácil, se tá fácil, tá errado. Né? Não pode estar fácil. É no difícil que você vai se esmerar e vai melhorar e vai progredir. Pessoal, o que os consumidores esperam de uma empresa? Lembra que eu falei para vocês que é o consumidor que é o nosso principal chefe? Né? É o consumidor que define as regras do mercado, o que ele quer, o que ele não quer. Né? Não adianta simplesmente eu impor condição. Né? Nada que é impositivo funciona. Então o consumidor ele apresenta demandas das mais diferenciadas possíveis. Cabe a mim, né, me posicionar para poder atender prontamente, né, no nível de razoabilidade, né, ao que o consumidor está pedindo. Por exemplo, o que ele demanda hoje? São coisas básicas, são presentes rudimentares que são muitas vezes negligenciados. Por exemplo, coerência. Né? Tem muito empresário, né, com um discurso e a ação totalmente diferente. Né? Cara, não tem jeito. Combinou, pactuou, cumpre. É básico isso. Não estou falando bobagem? Né? Combinou, tem que ter coerência. O teu discurso alinhado com a sua ação. Senão você perde credibilidade, né? A tua imagem empresarial fica arranhada, né? Então, assim, é necessário coerência. Atenção, cuidado, educação. Vejam, tudo que a gente aprende aonde? Na escola? Não. Em casa. Educação, saber tratar o outro com polidez, com elegância, né? Saber dizer não quando necessário. Eu há pouco tempo estava ministrando treinamento numa empresa, que era uma empresa que, veja, era uma empresa excelente, porém ela não atingiu o ápice de performance pela incongruência entre dois departamentos. Né? Qual era o feedback que a empresa tinha dos clientes? A área comercial da sua empresa é excelente. A qualquer hora que eu faço contato com a equipe do comercial, eu sou tratado como rei, como rainha. Esse é o feedback dos clientes para com a empresa. Perfeito. Só que a comunicação era turva entre o comercial na hora de vender e a área de transporte e logística na hora de entregar.
Por quê? A área de logística, ao entregava um produto muitas vezes avariado, sem cuidado, sem o devido zelo, né? O funcionário que estava entregando, ele não entendia que estava representando a empresa, ele era descortês, muitas vezes mal educado. Então, veja, todo um bom trabalho que foi construído, fomentado lá na área comercial, né? A outra ponta, veja, são agentes setoriais dentro de uma mesma organização. Estragava todo esse trabalho. Por quê? É mau humor, é intolerância, né? É cobrar o cliente, quando na verdade ele deveria ser cordial, ser polido. Então, se as áreas não se comunicarem, comungarem dos mesmos valores, você vai perder competitividade, vai arranhar a tua imagem empresarial. Faz sentido para vocês? Né? Vendeu, legal, vendeu, mas na hora da entrega, não tem jeito, o consumidor hoje ele é muito claro, né? E ele é muito perspicaz. Ele começa, nossa, conversei lá com o Miguel, excelente na abordagem comercial, foi acolhedor, foi cuidadoso, foi educado, pô, me senti bem atendido pelo comercial. Aí vai o tosco do Sandro, né? Ele entrega, joga o produto na minha frente, não me respeita, não me dá um bom dia, né? Não procura saber como eu estou, ou seja, são posturas totalmente assimétricas dentro de uma mesma empresa. Diga, Fabiano, deixa eu só te passar Eu fui procurar aqui a tua apresentação que você fez, no slide que você colocou, alguns mandamentos de gestão de alta performance. Nesse exemplo que você acabou de falar aí, é treinamento, né? Treinamento. Falta de treinamento. Treinamento. Diretamente ligado a isso aí que você... Treinamento puro, Fabiano. Você fala o seguinte, cara, para esse pessoal da operação que não tem um nível de escolaridade muito alto, mas ele precisa entender, né? Entrar no DNA dele, o seguinte, cara, você lá representa a empresa. Você não é um funcionário da área de logística, não. Você ali é o dono da empresa. Né? Então, se você falhar no relacionamento com aquele cliente, né, amanhã ele vai olhar para a concorrência. E por um mero detalhe, um detalhe relacional, detalhe postural, falta de educação. Apaga tudo que foi construído. Tudo, exatamente. Então vejam, esse cara que está lá na ponta é igual um mensageiro, né? Quando eu falo que você tem que desdobrar metas, né? Do top até o down, é exatamente para isso. O cara precisa entender por que daquela meta. Eu sou um mensageiro, né? Eu só entrego o papel. Não. Não, você não entrega o papel. Você tem que entender por que você faz aquela atividade, né? Por que se você entregar antes ou depois, qual é a consequência que vai ter para a nossa organização? Né? É dar a ele a visão de responsabilidade sobre aquela atribuição dele. Ele entender a nobreza daquela atribuição, porque senão ele vai se comoditizar. O que é se comoditizar? O que eu faço, todo mundo faz. E não é assim. O cara precisa ter meta definida, sentir que ele está sendo cobrado. Cumprimento de promessa. Poxa, cara, mais uma vez, se combinou, cumpre. Por que é tão difícil? Né? Quem nunca contratou fornecedor aí? Cara, eu participei há pouco tempo de um processo de contratação robusto. Todos os fornecedores da cadeia que foram contratados deram problemas. E problemas, Elisângela, grotescos. Né? Problemas de prometer um prazo e não cumprir, né? Simplesmente não pagar toda a sua força de trabalho e exigir o pagamento, fazer greve, né? E sabe? E não executar, não entender que, cara, se assumir uma responsabilidade, né? E numa relação contratual você tem direitos e obrigações. O problema é que a gente só olha pro direito, né? E acaba negligenciando as obrigações. Então, assim, cumprir promessa, não precisa de um contrato, né? Precisa da sua palavra, isso tem que ter firmeza, né? E não basta cumprir, você tem que superar. Lembra a questão da singularidade, né? De você se colocar como um elemento distintivo. Você cumprir promessa, todo mundo faz isso. Veja, todo mundo faz, mas todo mundo também negligencia. Então o que o mercado quer, é o que a Disney faz muito bem, é o efeito uau. É o encanta. Nossa, eu não esperava. Por exemplo, o Miguel trouxe a Elisângela aqui, trouxe um uau pra mim hoje. Pessoas maravilhosas, me encantou, cara. Tá vendo que eu tô falando até com mais entusiasmo? É nesse aspecto. Né? Superação de expectativa, né? Não ser tratado como mera estatística, né? Não sei se vocês já viram. Tem empresário que foca em determinados clientes porque ele tem alto potencial de retorno. Ele te vê como um numerário e não se preocupa em desenvolver relação. Quando você desenvolve relacionamento, e nisso é excelente, você
cria uma projeção automática de receita, né? E o esforço de venda, o esforço comercial, ele é minimizado. Por quê? Cara, eu confio no Miguel, bicho. Eu não, pago até mais caro, mas sei que vai não apenas cumprir, como transcender a minha expectativa. Entendeu o nível, né, que você se coloca, né, no processo decisório do consumidor? Relacionamento, aproximação, entrosamento, compreensão plena da causa do cliente. E mais, se colocar, né, à disposição dele no sentido visceral de resolver. Né? Respeito e foco, sem sombra de dúvida, ele precisa ser o centro das suas atenções. A partir do momento que você divide a sua atenção, né, e você acaba não dando a devida singularidade para aquele cliente. Construindo uma proposta de valor sólida. Alguém sabe o que significa uma proposta de valor dentro do contexto empresarial? Proposta de valor é um conjunto de benefícios que você, como empresário, se predispõe a entregar para o mercado. Tá claro? Olha só, você não vai comprar um produto comigo, você vai levar um arcabouço, um combo de soluções. Né? Comprando comigo e não com ele, olha o que eu vou te entregar. Olha quantos benefícios acessórios. Então, assim, vale a pena até você pagar um delta a mais para comprar comigo, mas olha o nível de assistência, né? Olha o nível de relacionamento que eu quero estabelecer contigo. Eu vou estabelecer contigo não é uma relação de parceria não, tá? É uma relação de aliança. O que é aliança? Aonde você estiver, a dificuldade que você por acaso apresentar, eu estarei contigo. Não faz a diferença, gente? Você não quer ter um fornecedor assim? Né? Você não quer ter uma loja? Enfim, qualquer relação de consumo pautada nesse tipo de relacionamento faz a maior diferença e influencia o teu processo de tomada de decisão. Ó, vender sem querer vender. Aí eu volto na questão de não impor condição. Vende, né? Eu preciso bater minha meta. Miguel, compra isso. Cara, o Miguel vai querer comprar. Ele de repente, Sandro, eu sou teu amigo, vou até comprar para te ajudar, mas não quero isso. Isso não vai se tornar uma rotina. Porque a recompra ela não foi construída em bases sólidas, em bases relacionais. Né? Ele não está comprando em função de uma necessidade que ele tem. Né? Ele simplesmente pegou um outro atributo para me ajudar. Na verdade, ele tem que ser ajudado e não o contrário. Tá claro, gente? Né? Venda valor e não preço. Né? Tem gente que entra em guerra comercial a todo instante. O consumidor não valoriza isso. Claro que o preço ele tem uma preponderância no processo decisório, sem sombra de dúvida. Né? Eu até queria pagar 1 milhão, mas eu só tenho 10 mil. Obviamente que isso influencia o processo decisório. Mas assim, o que você entrega de valor para o cliente, de modo que ele perceba, né, todo esse arcabouço de valor que você está entregando para ele e queira comprar com você em detrimento do outro? Tá claro isso? Vender, fazer com que ele perceba valor. Por exemplo, um pós-venda, né, bem aculturado, bem implementado, não faz a diferença? Sim ou não? Sabe aquele fornecedor que você compra com ele, o cara tá ali do teu lado depois da venda, né? Tá ali te acompanhando, quer saber se o produto está proporcionando a funcionalidade que ele se incumbiu, né, de te oferecer, né? Se a tua experiência com o produto está sendo significativa ou não. Isso é pós-venda. Né? Pós-venda, que é a pré-venda da próxima venda. Semântica é estranha, né? Mas é uma grande verdade. Eu trabalho relacionamento. Quando eu trabalho relacionamento, mais uma vez, a venda se torna um processo fluido, muito facilitado. Por quê? Gerou confiança, gerou credibilidade. Então é automático. Né? Seja solução para o seu cliente. Eu vejo muitos empresários colocando uma série de dificuldades. Ah, agora não. Você não pediu, não está no contrato. Tem que fazer um aditivo. Né? Já viram? Tem que fazer um aditivo. E ó, esse aditivo já vai preparando o orçamento que vai sair caro. Ou seja, você está colocando um monte de quebra-mola para o cliente. Né? O que você faz, né, é um método, é um posicionamento retrógrado. Né? O cliente ele se sente desamparado com esse tipo de postura extremamente pecuniária, né? De você simplesmente enxergar uma vulnerabilidade do teu cliente para fazer daquilo uma oportunidade de exploração comercial. Sai fora, vai fazer uma única vez. Né? E depois tenha certeza que ele vai te colocar à margem, vai te alijar dos processos dele. Então assim, se coloca como uma solução, né? Alguém que, estou aqui para prover as soluções que você precisa. Deixa eu tentar entender o teu processo. Tem um transportador logístico,
Na verdade, é uma empresa que se posiciona no mercado como soluções de logística, não de transporte. O Fabiano deve conhecer. Qual é o slogan? O slogan define muito bem, de uma maneira bem objetiva, o mantra estratégico da organização, que é exatamente isso que eu estou falando. Entender para atender. Faz sentido para vocês? Né? Se eu não entendo o que a Lúcia quer, eu não posso te atender. Eu até vou te atender, mas o teu nível de satisfação ele vai ser minorado. Né? Eu não vou atingir o ápice, eu não vou superar a tua expectativa, porque eu não quis compreender a sua efetiva necessidade. Eu me prendi nas minhas próprias verdades. Eu até te atendi, mas não vou gerar o encantamento, não vou gerar o fator uau. E usar a empatia, se colocar no lugar do outro. Né? Deixa eu entender o que você está falando, deixa eu fazer correlações, né? Uma escuta ativa, né? Desarmada, vai para o diálogo desarmado, sai dessas respostas padronizadas, pré-concebidas. Você está ali para ouvir o que o cara está te dizendo, né? E você depois internalizar isso e formatar uma solução para ele. Procure saber qual é a dor do cliente. Cara, qual é o teu calcanhar de Aquiles? O que está te incomodando? O que eu posso fazer para te ajudar? Ou seja, vai entender a essência. E para você entender a essência, você tem que conversar, não é verdade? Não tem que conversar? Né? Você vai no psicólogo. Como é que o cara vai sair prescrevendo receitas, remédios para você? Psicólogo não, que no caso é o psiquiatra, que psicólogo não prescreve remédio. Cara, como é que você vai dar uma solução contundente e eficaz para a resolução do problema se você não estabeleceu uma estrutura dialogal fluida? Deixa o cara falar, né? Deus é tão perfeito que te deu te deu uma boca e 2 ouvidos para você ouvir mais e falar menos. Então, assim, vamos colocar isso em prática, né? Na relação com o consumidor, é exatamente dessa forma. Deixa ele falar, deixa ele oferecer insumos, para que depois eu junte toda essa massa de informação. Agora eu vou trabalhar gerencialmente isso para poder oferecer uma solução estratégica. Esteja sempre preparado, né? Pós-venda, logística, estrutura de atendimento. Aí é toda a tua estrutura organizacional em prol do atendimento ao cliente. Não dá para você ter surpresa. E agora ele quer isso, como é que eu faço? Opa, tem alguma coisa errada. Você não se preparou, não se capacitou a contento. E destaque os diferenciais da sua empresa. Por exemplo, a Nokia, não sei se vocês perceberam, ela começou a desmistificar o estigma que foi colado nela de uma empresa que vendia aparelho de telefone celular. O presidente dela veio à tona e falou o seguinte: não é empresa, a gente não vende aparelho de celular. Né? Ou seja, isso aí é simplesmente o meio para nós chegarmos ao cliente. O que nós oferecemos é conexão. Connect people. Inclusive é o mantra deles, né, publicitário. Ou seja, eu conecto pessoas. Né? Então, o aparelho ele é simplesmente um meio para poder chegar até o consumidor. O que eu te ofereço é uma solução de comunicação muito diferenciada daquilo que você está vendo. É posicionamento, é singularidade, né, é solução ímpar. E jamais vulgarize comercialmente a sua empresa. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Tem consumidor que ele também é oportunista. Né? Ele tem um orçamento estreito, exíguo, apertado. Né? Ele até quer fechar contigo, mas ele fica banalizando aquela relação. Não, me dá preço! Igual aquela menina menina não, então ser generosa, do supermarket. Preço, preço, preço. Não vulgarize. Né? Ou seja, tenha um posicionamento. Né? Eu mesmo, assim, me colocando como exemplo, às vezes me chamam para fazer treinamento, aí me pedem uma proposta. Aí se assustam com a minha proposta, não sei porquê. Aí vamos negociar, eu estou sempre aberto a negociar. Mas então eu vou te dar o chamado last call, já ouviu falar isso? Last call é a última... Ou seja, determina de uma maneira impositiva o que eu tenho que fazer. Cara, vai ser saudável essa relação? Não, eu já cansei de recusar. Falei, não, sabe por quê, cara? Você está olhando para o teu orçamento, para a tua disponibilidade financeira, não está olhando para mim. A negociação não está sendo ganha-ganha. Claro que eu estou disposto a minorar, a fazer uma composição de modo que a gente faça negócio. Agora, não pode ser impositivo, não pode ser para te atender e me deixar descontente, me deixar insatisfeito. Perguntas? Falei demais, né? Perguntas? Sim ou não? Isso que você falou agora é a diferença de valor e preço. Né? Excelente, perfeito. Né? Você fala, não, eu tenho o meu preço. Não, eu estou disposto a negociar.
Tem empresas que se posicionam dessa forma. Não, eu sei o que eu tenho para oferecer. Então não vamos banalizar pela via do preço apenas. Né? Então você vai pagar um pouco mais caro, mas o know-how que eu vou te oferecer, a experiência que eu vou te levar de consumo, ela é algo magnânimo que você nunca teve. Então eu vou te mostrar que vale a pena você pagar mais. Ou seja, você está incitando na mentalidade do consumidor o seguinte, enxergue valor, esquece a banalização, a exacerbação de preço. Perguntas? Posso passar lá para ele, por gentileza? É um pouco em cima do que a Elisângela falou mais cedo sobre educação financeira e de empreendedorismo e tal. É um comentário, na verdade. Em relação ao Sebrae, por exemplo, eu vejo o Sebrae muito positivo, mas ele é meio como uma bengala do que deveria ser feito de mais cedo, né, nas escolas e nas universidades. Né? Qual a sua opinião sobre isso? É verdade. O Sebrae ele te oferece uma educação, uma visão, acho importante, para poder te oferecer uma compreensão de como é que é o funcionamento do mercado. Então, assim, vejo o valor no que ele se propõe a entregar, sim. Só que ele é um passo que você já está ali... exatamente, é tardio. Você já está em via de implementar o negócio. Né? Então, toda essa base de conteúdo, de conhecimento, para você tomar uma decisão de seguir pela seara empresarial ou não, isso tem que ser cultivado nos bancos escolares. Né? Eu vejo muita gente, mais uma vez, com muito capital, consegue inclusive estrutura de financiamento, cara, e o índice de mortalidade da empresa é assim, altíssimo. Tem muito empreendedor que está investindo aí e não fica 2 anos no mercado. E quando fica acumulando prejuízo. Né? Só para dizer que é empresário. Mas não assume que não fez o devido estudo e ponderação de todos os fatores antes de navegar nesse mar, que é um mar revolto. É um mar difícil, é um mar onde você tem empoderamento, sim, que vai te dar aquela sensação de que, poxa, eu consegui, cara, mas você vai trabalhar muito mais. Teve uma vez um rapaz veio me perguntar, pô, professor, eu quero empreender, já tô com uma grana legal. Quando começou com esse vocabulário, eu já comecei a criar algumas situações. Aí ele, não, e agora eu vou investir nisso, não sei o que, vai me dar um retorno X. Eu falei, cara, legal, qual é a memória de cálculo que te leva, né, a essa exatidão de expectativa? Não, professor, já está tudo na minha cabeça. Não tem que estar na cabeça. Tem que ter um plano estratégico, estruturado. Né? Igual uma menina veio perguntar assim, pô, tá abrindo lá perto, eu falei, lá em Niterói, tá abrindo uma reserva cultural e, cara, eu tô vendo um potencial incrível, fica do lado de uma universidade, tem ampla aqui, tem, enfim, até bem posicionada mesmo. Então, assim, eu vou montar uma cafeteria ali, cara, pra você tirar aquilo da cabeça da garota, era um negócio... Sabe por quê? Porque você já tá ali, ó. Aí eu falei, olha, eu queria a sua opinião. Falei, ó... Não, faz sentido, cara, mas você tem que traduzir em número, não tem jeito. Por isso a importância de finanças. Não é só sonho, não é só devaneio, não é só coração, é racionalidade numérica. Né? Senão vira hobby. Né? Não dependa disso, né? Porque não vai te dar retorno. Você, ao invés de ser superavitário, vai ser deficitário. Faça tudo, mas não dependa disso. Aí, legal. Aí, perfeito. Aí fizemos algumas contas, uma conta de padeiro mesmo, básica. Né? Aí chegamos à conclusão que para que ela possa começar a ter alguma perspectiva de ganho no mês, após pagar, ela teria que vender café, sabe? Só de custo fixo, R$30 mil por mês. Então, o ponto de equilíbrio, né? Ou seja, receita quando converge com despesa, ela só atingia no 25º dia do mês. Ela só teria 5 dias para fazer algum lucro. Trabalhando e te dando a sensação de impotência, de um negócio que não está num viés de prosperidade. Por quê? Por falta de análise. Então, assim, é o coração, né? É a inspiração empreendedora, é a vocação, né, para o negócio, que não adianta você fazer aquilo que você não gosta, aquilo que você não tem a menor intimidade, né? É entender que você vai trabalhar muito mais, vai trabalhar para você, e não tem jeito, é racionalidade numérica. Você tem que realmente traduzir em números para ver se o negócio é viável comercialmente ou não. Legal? Quero agradecer a presença de vocês, fomos poucos, mas adorei a interação. Obrigado por tudo. Alguma dúvida, eu vou deixar meus contatos por aqui. Fiquem com Deus, uma boa noite a todos.